ficar furioso com isso. E o que acontece com o caso com Amã? Nasce no coração dele o desejo de matar todos os judeus. A Bíblia fala que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. E nós vivemos dias aonde Satanás tem matado, tem roubado, tem destruído, mas tem chamado o Senhor a nossa atenção para descer a casa do oleiro para mudar a sentença. E o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, quando eu meditava nessa palavra, que 3 sentenças revogáveis e uma irrevogável. Pastor, E aí o Senhor começou a aparecer no meu coração, levou a essa questão, que Esther conseguiu mudar a sentença, que o seu povo estava para se perder, porque ela tomou uma posição, porque ela teve uma atitude. Ela não foi para cá de Mariazinha nem de Joãozinho para poder falar do problema, mas se entrou na presença de Deus. Ela ainda não estava o que estava acontecendo, e o Senhor te mandou avisar: olha aí, o inimigo se levantou para poder matar a nossa geração. E ela não teve o desejo de coração dirigida por Deus. Fala o seguinte: levanta 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. Vamos nos humilhar, vamos nos arrepender perante o Senhor, para que a sentença venha cair por terra. Eu não sei o que você está enfrentando, mas se você quer mudança na sua vida, comece a orar, comece a jejuar, principalmente comece a descer na presença de Deus, para que Deus venha trazer mudança na sua história. Porque se não tiver jejum, você não tem mudança na sua história. E aí a Bíblia vai falar para nós o seguinte, que no caso, 3 dias, ela jejua juntamente com o povo e entra agora na presença do rei. E ela não podia entrar na presença do rei. Por quê? A não ser se ela fosse convidada. Por conta própria, a não ser se o rei estendesse o cetro para ela. E ela não chega perante o rei diz: qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E ele então estende o cetro para ela, e ela toca no cetro e entra na presença do rei. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não foi na primeira vez. Situação da nossa vida, mudanças, sentença, precisamos pedir de Deus sabedoria. Aleluia. Sabedoria e estratégia. Nem sempre de primeiro você vai conseguir. Então você precisa orar, precisa jejuar e precisa pedir ao Senhor orientação daquilo que você faz. Porque tem gente que é afogada. Não, é o seguinte: eu vou fazer e vou entrar de qualquer maneira. Não é dessa maneira. Se você depende do Espírito Santo, ele vai te mostrar o caminho, a direção. Você ora, você aleluia. Na estratégia. E na estratégia você vai. E aí você tem vitória. Aleluia. E aí a Bíblia vai falar para nós que ela então entra, convida o rei e Amã para poder ir se alimentar na casa dela, ou seja, almoçar, preparou um banquete. E não foi o primeiro dia que ela revelou o segredo. Não foi o primeiro dia. E aí, no caso, o rei chega para ela: rainha Esther, qual é a sua petição? Qual é o seu requerimento? Se eu tenho achado graça aos teus olhos, rei, volte amanhã, você juntamente com Amã, para que eu possa se alimentar novamente. E chegar no dia seguinte, novamente, o rei vai para a casa de Esther, está na presença dela juntamente com Amã, e dado momento, o rei pergunta: que houve? Qual é a sua petição? Então o rei agora revela para ela dizendo, ou seja, ela revela para o rei dizendo: o nosso povo foi posto a perder. O inimigo levantou para poder acabar comigo e com a minha família. E o rei pergunta: quem foi esse opressor? E ela fala assim: foi esse opressor Amã, que se preparou para colocar tudo a perder e colocar 10 mil talentos no tesouro do rei. Então o que nós podemos aprender? Que para ter mudança de sentença, nós precisamos de orar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque sem oração não tem poder, sem oração não tem céu aberto, sem oração não tem dignidade, sem oração não tem direção da parte do Senhor. Aleluia. E nós vamos observar também uma outra situação quando Ezequiel também quis um decreto da parte do Senhor. Veio uma sentença do Senhor: coloca a tua casa em óleo, porque vai morrer e não vai viver. E a Bíblia vai falar o seguinte: que ele se vira para a parede e começa a chorar copiosamente. E a Bíblia fala para mim e para você, no Salmo 51, que o coração quebrantado e contrito não rejeitará a Deus. Deus. Eu e você precisamos, eu estou falando sobre oração, porque Deus já falou aqui nessa
vou lhe acrescentar mais 15 anos. Será que você crê que a tua oração? Glória a Deus, aleluia. Você só fica dependendo da irmã Maria e do irmão João, ou você acredita que a tua oração tem subir da graça? Oh, Jesus, aleluia. O Senhor trouxe no meu coração. Eu estava vindo de casa com esse propósito, pastor Charles, para trazer aqui para os irmãos, né? 3 sentenças revogadas e uma sentença não revogada. Mas o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Para ter mudança de sentença, precisa orar. Aleluia. E a oração é comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Nós vivemos um tempo onde a sociedade diz assim: eu não tenho tempo. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para outras coisas. É verdade. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para outras coisas. Então que você possa nessa noite estar meditando aí o que Deus está ministrando nessa noite. Aleluia. Então vamos observar que Esther e Ezequiel, veio outra pessoa também, que no caso o Senhor mudou o cativeiro, quebrou o decreto, quebrou a sentença, que foi Ana, mãe de Samuel. A Bíblia diz assim, que Ana não podia gerar, porque o seu ventre havia cerrado, porque o Senhor cerrou o seu ventre. O Senhor cerrou o seu ventre. Como é que muda isso aí? Ora, se o decreto vem do céu, se vier a sentença do céu, como é que se muda isso? Oração, jejum, quebrantamento. Enquanto a sua concorrente Penina, a assolava todo dia, irritando, né? Falando coisas que magoavam, que entristecia ela. Todos os dias a Bíblia fala que ela não comia, só chorava. Mas teve um dia que ela tomou uma decisão. Pega aí a resposta de Deus para alguém aqui nessa noite. Você precisa tomar uma decisão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque ela tomou uma decisão, entrou na casa do Senhor e se humilhou perante o Senhor. E a Bíblia fala que naquele dia, depois do jantar, ela se humilhou perante o Senhor e fez um voto ao Senhor. Glória a Deus. Será que você está orando a Deus e está acreditando na oração que você faz? Está tomando uma decisão a partir de hoje, mediante essa palavra, mediante tudo que foi dito aqui nessa noite? Porque às vezes você está falando assim, pastor, eu quero mudança na minha vida, mas a pergunta para você é: você tomou decisão, já tomou atitude para chamar a atenção de Deus? Aleluia a Deus. Ana estava oprimida por causa de Penina, porque ela não podia gerar, porque a Bíblia diz assim: ela não podia gerar porque o Senhor havia cerrado a sua madre. O que fazer se Deus cerrou a madre? O que fazer? Ela não pode dar luz. A Bíblia fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Então veio o decreto do Senhor falando que ela não podia gerar porque o seu ventre estava cerrado. Mas tem um detalhe: ela era uma mulher de oração. E a oração move a mão do Senhor. Glória a Deus. A oração move a mão do Senhor. E o que o Senhor colocou nessa noite no meu coração é: oração muda a sentença. Aleluia. Oração muda a sentença. Sentença, muitas vezes, é a palavra final de um juiz. Acabou, não tem o que fazer, não adianta recorrer. Já foi dado o decreto, acabou. O homem da terra pode dizer que acabou, mas para Deus, quando acaba, o povo começa para Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? No caso de Ana, estava com o seu ventre cerrado. Mas diz a Bíblia que ela toma atitude, toma decisão e vai para a casa de Deus. E quantas pessoas, pastor Charles, têm deixado de vir à casa de Deus para receber o Senhor? Vou ficar em casa, vou fazer assim daquela maneira. Não precisa falar o que vocês sabem. Vou ficar no computador, vou ficar no celular, vou ficar conversando com vizinho. Deus. Passa tempo e perde o que Deus nos entrega como nos entrega. É verdade, Pai. Você nunca perde por vir à casa de Deus. Meu Você Deus. não repete uma vez mais. Você nunca perde por vir à casa de Deus. Glória a Deus. Você Aleluia. também um pastor falou algo, pastor da TV, e achei muito interessante essa palavra, quero compartilhar com você, que ele diz assim, disse assim à época: se você quer direção para a sua vida, vem para a casa de Deus, porque na casa de Deus você tem uma palavra de direção para a sua vida. Falei a verdade. Porque muitas vezes a gente está na encruzilhada da vida, ora sem saber o que fazer, e aqui na casa de Deus, através de uma oração, através de um louvor, através da palavra, através do testemunho, através da pregação, Deus vai falar com você, ou mesmo o profeta para falar contigo. Aleluia. Que você está precisando. Glória a Deus. Aleluia.
conceder um filho varão. A mulher não podia dar filho, irmão Simone, mas ela pega o seu melhor e entrega para Deus. Deus. Aleluia. Ela não podia gerar, porque o seu ventre estava cerrado, mas ela faz um propósito com Deus. Se o Senhor me der um filho varão, eu te entregarei para que ele cresça na tua presença. E você já sabe da história que eu estou falando de Samuel. Aleluia. Mas aí, você sabe que Deus não despede o seu de mão vazia. É verdade, Pai. Aleluia. Ela foi mãe de Samuel, e você sabe que ela foi mãe de mais alguns filhos. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. E aí, seguindo aqui a história, nós vamos observar também que mais uma pessoa também tem uma história também. Não tem como revogar a sua situação aqui. Vai para nós líderes. Aperta um pouquinho para nós. Quando o Senhor fala a Moisés, o povo murmurando lá no livro de Número, o povo, Moisés dá-lhes água, Moisés. Então o conselho começou a pressionar Moisés, Moisés dá-lhes água. E Moisés então junto com Arão vai orar ao Senhor. E o Senhor faz o quê? Fala com Moisés o seguinte: Moisés, vai até o monte com Arão e diz a rocha, dá-me água. Bate o que eu vou te falar agora. O que eu acabo de falar? O Senhor disse a Moisés para falar a rocha, dá-me água. Não falou para bater na rocha. Faça o que Deus manda você fazer. Não inventa a situação, porque depois você pode não conseguir resolver mais. Certo tipo de desobediência, Deus até perdoa. Mas é o seguinte, ó, está perdoado, está certinho, andar de cima. Meu Deus. É Jesus. Meu Deus. É forte, Pai. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo que Deus está falando conosco nessa noite? Nós somos um povo pentecostal do fogo, maravilha, é verdade? Mas Deus está falando conosco nessa noite. Glória a Deus. E Moisés então irritado, irado, estressado, quer o calor do deserto, quer a pressão do povo, chega lá dentro do monte, Pai. bate com o cajado 2 vezes. Meu Deus. Eis aí a água aí, seu povo rebelde. É. E de imediato, o Senhor chama ele à parte e diz o seguinte: por causa de você não me santificar diante do povo, nem você nem essa geração vai entrar na terra prometida. E qual era o anseio de Moisés? Qual era o anseio de Moisés? De sair do Egito, de encarar todo aquele estresse, todo aquele cansaço, era de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E o Senhor já começou a mostrar o seguinte: nem você nem Arão vai entrar. E aí, dado momento, o Senhor fala com ele o seguinte: fala com Arão para subir um monte lá, porque o filho dele vai suceder ele. E lá de cima vai subir, e lá de cima vai ficar. Eu estou falando de 3 sentenças revogadas que você pode orar e Deus vai dar. Mas você tem que fazer a sua parte. Orar, jejuar, descer a casa do oleiro. Ficar nessa aí. Ah, Senhor, tem misericórdia. E não vai acontecer nada. Tem que botar a face no pó, chorar, clamar, se humilhar. Porque a Bíblia diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Vou repetir, que Deus colocou no meu coração nessa noite. Ora, somente a oração poderá mudar a sentença. Aleluia. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite, que estão envolvidas em situação de problema aí. Senhor, eu não sei o que fazer, não sei como resolver. Já falei com o advogado, já falei com o juiz, já falei com a pessoa de direito, e até agora nada. O Senhor está dizendo nessa noite: quer mudança? Ora! Meu Deus. Aleluia. Vai no preço que for necessário. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E aí a história se prossegue. Moisés vai andando. Moisés vai cuidando do povo. Agora já não existe Miriam, nem existe mais Arão. Lembra que eu falei? 3 sentenças revogadas que você pode revogar, porque mesmo que Deus falou nesse caso de Ana, que não seria mãe, no caso de Ezequias, que iria morrer, e no caso de Esther, que o inimigo levantou, foi o inimigo que decretou que ia matar, roubar e destruir. Aí a Bíblia vai dizer para nós assim: aí a gente tem que ser valente, tem que ser ousado.
Que a Bíblia diz assim: sujeitai depois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é para ter medo do diabo, não. É sujeitar a Deus, se humilhar perante o Senhor, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo ou não? Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, no caso de nós, não tem como fazer, pastor. Não tem como revogar. Porque Deus tinha dado a ele uma ordem direta, obreiros. Tinha dado a ele uma ordem direta a eles. E Moisés, cansado, estressado. É por isso que, abre aqui um parente, para nós, obreiros, maridos, esposas, todos que estão aqui presentes. Nós, no momento de estresse, cansado, fadigado, aborrecido, ainda mais na hora que a gente se aborrece, é a hora que a gente tem que se vigiar. Porque muita gente fala assim: o inimigo está se levantando contra a minha vida. Mas muitas das vezes, eu estou te falando aqui com propriedade, porque eu já passei por isso na nossa igreja. Pessoas falando assim: tá assim, tá assim, tá assim. Mas na hora da cabeça quente, abre a boca de qualquer jeito. Chica, fala coisa que não deve, abre a boca, solta um monte de coisa, e o inimigo só passa na mão e ganha legalidade para atacar na vida da pessoa. Você está entendendo? Então se vigia quando você estiver de cabeça quente, estressado, cansado. Para nós, obreiros, tem aquele dia que a gente está sobrecarregado, porque todo dia tem dia que a gente passa por isso, pastor. Sobrecarga nos sobrevém. Então aí nesse momento a gente tem que fazer comida. Hoje está puxado, então eu vou ficar um pouquinho na caverna. Eu não estou dizendo, não estou fazendo aqui apologia para parar, não. Estou falando descanso. Descanso de meia hora. Pegou? Descanso de meia hora. Não é para parar para dormir, não. É aquele dia que você sabe que muitas vezes você não tem condições de agir. Só o Senhor por você. Por que eu estou te falando isso? Por causa de uma atitude, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Exatamente naquele momento decisivo da sua vida, quando ele bateu na rocha, o Senhor falou o seguinte: a partir de hoje, Moisés, está cancelado a sua entrada na terra prometida. Ele não deixou de ser salvo, porém, não pôde causar as maravilhas que tanto ele revelava. E quantas pessoas estão fazendo assim? Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala quatro, Deus fala cinco, Deus fala seis, Deus fala sete, e as pessoas estão jogando oportunidade, Deus fala com Deus fora. O que é que Deus faz o quê? Esse é o caso de Moisés. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ser feliz, de ser vitoriosa, de estar no lugar que Deus colocou para ele ser destaque, mas ainda está em volta da montanha, porque não aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Ou quando não se submete, é rebelde à voz do Senhor. Rebelde com Deus não tem vez. Rebelde com Deus morre no deserto. Meu Deus. Rebelde com Deus morre no deserto. E no caso aqui, para nós terminarmos, o Senhor trouxe no meu coração: para ter mudança, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer para mim e para você, estou sendo repetitivo, talvez você já conheça esse texto, mas vai para você lembrar mesmo. Isaías 55, versículo 6: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Diz para mim, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A Bíblia vai dizer, Jeremias 29, se o povo que diz para mim buscar ele, e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. É eu e você que tem que trabalhar perante o Senhor. Eu citei aqui três personagens que tiveram a história, que puderam revogar a sua sentença, mas não foi de boca para fora, desceram na presença do Senhor, se humilharam perante o Senhor. Glória a Deus. Você lembra que eu falei agora há pouco? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu verei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua. Aleluia. Deus está sempre presente, Deus está sempre pronto a ouvir, Deus está sempre pronto a fazer. Mas cada situação é uma situação e você tem que buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. E no caso de Moisés, para nós finalizarmos, no caso de Moisés, ele não teve, foi um grande líder que deixou marcas. Aleluia! Porém, não teve o privilégio de entrar na terra prometida, porque no momento decisivo da sua história, no momento, por que eu estou falando isso? Porque Deus acabara de falar com ele. Aqui que está a questão. Deus acabara de falar com Moisés para pedir água na rocha. E quando ele entra em ação, ele bate na rocha.
Aí o Senhor falou, não tem o que fazer. Talvez você não pense para você pular para agora, mas eu pensei para você parar. É verdade. Que nós possamos ser vigilantes. Que nós possamos ser vigilantes na tomada de decisões. E que nós possamos parar e analisar sobre esses três personagens que eu falei: Esther, Ana e Ezequias. No caso de Esther, orou para que o Senhor pudesse dar livramento ao seu povo. E Deus deu. Não vou entrar na história porque a hora não nos permite, a hora já foi. Mas no caso de Ana também, orou e o Senhor virou seu cativeiro. A mulher que não podia gerar, Deus abre a sua barra. Depois de muita oração, depois que ela fez propósito com o Senhor, Deus tocou lá. E a Bíblia diz que quando ela está diante do sacerdote, o sacerdote não entendia nada, ela se levanta e o sacerdote está olhando assim: o que está acontecendo? A tua serva está falando do seu gemido, das suas angústias, da sua alma. E aí a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: e o sacerdote que não estava entendendo falou para ela assim: vai, e o Senhor conceda o desejo do teu coração. E a Bíblia vai falando dessa maneira: e o Senhor naquela mesma noite se lembrou dela. Glória a Deus, aleluia. Naquela mesma noite o Senhor se lembrou dela. E quem sabe você, meu irmão, está pagando o preço aí, e Deus está te respondendo. E o Senhor está se lembrando de você. Porque morrerá, decreto irrevogável, sentença, pastor. Mas a Bíblia fala que ele acaba de receber a sentença, ele não sai, não abre a boca para murmurar, mas diz a Bíblia que ele toma a decisão, e vira para a parede e começa a falar com o Senhor, amando que a serra, começa a se humilhar. Lembra, Senhor, que eu mandei na tua presença com sinceridade. Lembra, Senhor, amando que a serra não vai. Aleluia. Ele trouxe a lembrança do Senhor, não abriu sua boca para murmurar, mas falou com o Senhor. E o profeta ainda estava no pátio, e o Senhor volta lá, porque eu estou acrescentando ele mais 15 anos de vida sobre a face da terra. Naquele momento, naquele exato momento, ou no dia seguinte, o Senhor ouviu uma oração e mudou o cativeiro e deu ele para viver. Glória a Deus. A tua oração, com poder, com quebrantamento, com lágrimas. Você mesmo pode estar sozinho na casa, na sala, no quarto, ninguém te vê, ninguém te compreende. Tem pessoa que passa para assim: sorri para nós, mas por dentro vai quebrar. É tristeza. Aprenda a descer na casa do banheiro, falar com o Senhor. Talvez alguém na igreja pode não te conhecer, alguém te conhece, mas não sabe da tua necessidade. Ora ao Senhor, porque Deus trará mudança de certeza. Somente só teve um que não teve essa oportunidade, foi Moisés. Mas no futuro próximo, Deus vai usar Moisés. Quem lê Bíblia entendeu o que eu falei? É verdade. É, Jeová. Glória a Deus. É verdade. Deus não impediu que ele entrou na terra prometida. Vou te guardar, Moisés, mas lá na frente eu vou te usar, Moisés. Aleluia. Deus impediu que ele entrou na terra, mas lá ele está guardado, porque no futuro próximo o Apocalipse Deus vai usar Moisés. Posso ir até Glória a se Deus. você entende, já você lê Bíblia. Ele não lê Bíblia, não vai como é que pode, pastor? Lê Bíblia. Qualquer coisa você procura, depois o pastor Chara que vai te orientar. Amém? Aleluia. Deus a todos abençoe, amados irmãos. Eu creio que Deus falou com pessoas aqui nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Todas as sentenças só pode mudar se houver oração e quebrantamento. Como você provou isso, pastor, para nós finalizarmos? Salmo 51, lá na altura do versículo 17, diz a palavra: que um coração quebrantado e contrito não rejeitará, ó Deus. Meu Pai. E a nossa oração pelo quebrantamento e com lágrima move a mão do Senhor. Aleluia. Eu creio
E eu creio que Deus está dando vitória a pessoas Glória aqui a nessa Deus. noite. Eu creio que Deus está respondendo pessoas aqui nessa noite. Eu creio que Deus está mudando certeza de